Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo eu quero aqui falar um pouco mais sobre o voto e falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. E antes disso, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Vamos lá falar sobre voto? Uma das coisas muito boas e muito benéficas, segundo a vontade de Deus, alinhado com a vontade de Deus, frente a um grande desafio, frente a algo que você, porventura, não esteja conseguindo, está uma barreira muito grande. É algo assim que somente Deus ele pode resolver. Irmãs, nós podemos sim fazer um voto ao Senhor. Mas Raquel, o que é um voto? Um voto é uma promessa, é algo que você coloca diante de Deus, que se Deus te der aquela graça ou conceder o que você tanto precisa naquele momento, você vai fazer algo em prol do reino ou do Senhor com o sentido de glorificar o nome dele. Então, um voto, eu vou citar aqui alguns exemplos de votos, né, que eu já ouvi pessoas falando e que você também pode se utilizar. Não é uma barganha, mas é uma graça alcançada. Algo que você, porventura, não consiga dentro da sua humanidade, porque nós somos, irmãs, muito limitados. Somos limitados, irmã Raquel, somos muito limitados. Então, o voto, ele abre o caminho para que Deus ele venha operar o milagre. Por exemplo, você quer tirar a carteira de motorista e tem assim muita dificuldade, já pagou a primeira vez, já pagou a segunda vez, já fez aulas com o instrutor, já fez muitas aulas, já pagou extra e não está querendo pagar pela quarta ou quinta vez, eu não sei quantas vezes, irmãs, uma barreira, tem um algo. Então, de repente, aí você pode colocar diante do Senhor, Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda, tira o medo, tira a fobia. Aí você vai colocar diante do Senhor. Senhor, se o Senhor me conceder essa graça de eu tirar minha carteira de motorista, o Senhor sabe que eu preciso, né? De repente você cuida de alguém que precisa, é uma pessoa idosa, você precisa para poder dirigir o carro, enfim, mas, Então, e ali você coloca algo diante de Deus. Senhor, eu vou dar tantas cestas básicas, ou todo mês, durante um determinado tempo. Faça desse momento com calma. Pensa, analisa, pesa todas as decisões. Veja se você, dentro da sua humanidade, vai conseguir cumprir o voto, aquela promessa que você prometeu a Deus. Entendeu, amada igreja? Coloca aqui embaixo. Entendi, irmã Raquel. Por exemplo, um outro exemplo também, né? Você está com uma casa, um imóvel que você precisa vender. O imóvel está lá parado, você não consegue alugar. E ali parece que você colocou na imobiliária e tá uma situação muito estranha, né? Você não consegue vender, você quer vender, você precisa vender. Então ali você faz um voto ao Senhor, Senhor, eu preciso de vender essa casa, Senhor. E ali você coloca diante de Deus, Senhor, abre portas, abra caminhos. Se há algum demônio, algo, né? E ali você vai colocar diante do Senhor. Senhor, o Senhor me ajudando a vender esse imóvel, eu vou tirar o dízimo, ou então 20%. Eu não sei, mas o que Deus tocar no teu coração. Ou então eu vou dar tantas cestas básicas para a igreja assim, assim,
onde você congrega. Irmãs, é algo particular entre você e Deus, é uma promessa. Uma enfermidade, um grande desafio, irmãs, que só Deus para poder resolver, para agir ali nas células da pessoa, na saúde da pessoa, irmãs. Então, o voto, ele serve para tudo isso. Você que quer casar, né, tá aí solteira, precisa de um varão, ou vice-versa, um varão que é uma esposa, é um homem de Deus, e a mulher é uma mulher de Deus, que é uma pessoa, não quer ficar só. Então, ali, você faz aquele voto. Senhor, o Senhor fazendo isso, Senhor, todo casamento que eu me deparar, eu vou dar o bolo. Ou então vou dar uma oferta para ajudar a comprar o bolo. Como um símbolo, como um memorial que o Senhor agiu no meu casamento, Senhor. E é algo, irmãs, entre você e Deus. É algo entre você e Deus. E se você fez com Deus e aí depois você vai pagar, né? Por exemplo, aí você tá sabendo que fulana de tal vai casar. Aí você já tá lá casado e você vai, ó, fulana, você já tem um bolo? Aí a pessoa, não tenho um bolo não. Eu tô citando exemplos, viu, amada igreja? Eu estou aqui citando alguns exemplos, né? Estou aqui citando alguns exemplos. E estou citando aqui alguns exemplos aleatórios que eu já vi. Aí você se aproxima da pessoa. E outra coisa, irmãs, o voto é entre você e Deus. Você não precisa ficar falando aos quatro ventos, porque... Não, é um segredo, é um particular entre você e Deus, tá entendendo? Se você quiser contar, por exemplo, em casos assim, lá na sua igreja, onde você congrega, ou lá no seu trabalho, você ficou sabendo que uma pessoa, uma irmã, né, da igreja vai casar. Ela vai casar, tá lá, né, naquela correria, porque casamento é uma correria. E aí você chega para a pessoa e fala, olha, eu quero dar quero dar um bolo, né, para fotos, um bolo de corte já cortado. Eu quero te dar o bolo, o que você está precisando? Do bolo de corte ou bolo de ornamentação? E ali a pessoa vai falar, eu tô... mas eu não quero não, e tal, eu não quero não, né? Tô citando aqui algumas suposições, tá? Fulano, eu não quero não porque a gente já tem e tal, fulano já ficou de dar. E ali você fala, amada, é porque eu queria dar o bolo porque isso aí é algo meu com Deus. Você não precisa também ficar falando tudo. É um compromisso, algo que eu tenho com Deus. Mas já que, né, você já tem, você pode também ofertar também dinheiro. Fala para a pessoa, aceita porque é algo meu com Deus. Eu fiquei sabendo, então, todo o compromisso de casamento que eu fico sabendo, eu faço em memória a Deus, né? E ali você não precisa ficar contando o que Deus fez na minha vida, então eu quero retribuir de alguma forma, sendo bênção na vida de outra pessoa, eu quero ser na sua vida. Aí você fala, né? E ali, se realmente não tiver como você fazer, você pode separar uma quantia financeira. O que importa, irmãs, é a intenção ali, ó. Você vai semear, né? Eu tô citando assim hipoteticamente, viu? Eu creio que não vai ter problema, porque casamento gasta muito e quanto mais pessoas para ajudar, eu creio que é melhor para o casal, para os noivos. Então, o voto, ele é algo que é assim, que você não conseguia por meios naturais. Tava uma barreira muito grande. Eu já citei aqui no canal alguns votos, algo que eu já fiz e até erros que eu já cometi. Irmã Raquel, algo, coisas que eu falei que eu ia fazer e não fiz, já até contei aqui no canal. Então eu falo assim dos perigos de você votar, e a palavra do Senhor em Eclesiastes vai falar sobre isso. Sobre você votar, abrir a boca, entrar na casa do Senhor e não cumprir. Eu vou ler aqui uma palavra, só que essa palavra está aqui em Deuteronômio. Eu vou ler essa palavra aqui daqui a pouco, né, sobre votos.
Um outro tipo de voto também, irmãs, que é muito válido, muito benéfico, você está com as portas fechadas, né? Você está com todas as portas fechadas de emprego, você precisa trabalhar, você precisa de um recurso financeiro. E ali, irmãs, não está se abrindo a porta. E ali você faz um voto ao Senhor. Senhor, abrindo essa porta para mim, Senhor. Eu vou dar todos os meses, durante um ano, eu vou dar uma cesta básica para uma pessoa necessitada. Tem isso, irmã Raquel? Sim, você pode. É o teu compromisso com Deus. É o teu particular com Deus. É algo que é seu com Deus. Você vai falar com Deus, Senhor, abre essa porta desse emprego, Jesus, eu preciso. E ali, ou então você vai estipular, né? Então eu vou dar uma quantia financeira, ou então eu mesmo vou no mercado, vou comprar, fazer ali umas compras no valor de tantos reais e vou abençoar uma família carente. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Durante um ano ou 2 anos, ou então enquanto eu estiver nesse emprego, Senhor, eu sou me abençoando nesse emprego, vai ser a vida toda. Irmãs, ó, e tem que cumprir, viu? Tem que cumprir, porque se não cumprir, irmãs, aí fica difícil. Vamos supor também um outro tipo de voto. Um outro tipo de voto, de repente a mulher não consegue engravidar. Irmã Raquel, a mulher de repente tá difícil dela engravidar, ela não consegue engravidar, não consegue por vias naturais, por algumas deformidades dos óvulos, né, ou do ovário, ou o útero não consegue, né, segurar ali. Ou então, irmãs, o homem tem algum probleminha nos espermatozoides, né? Lá na sementezinha do homem, né? Às vezes tem problemas lá também. Então, aí o que acontece? Você faz um voto. Senhor, me dá um filho. E eu quero um filho varão. E outra coisa, irmãs, quando você fizer um voto, seja específica no seu voto. Um grande exemplo disso foi Ana. Ela não gerava. Ela não gerava. Pensa num vexame, irmãs. E fica aquela zombaria. Imagina o que ela passava. Senhor, me dá um filho varão. Olha o voto. Mães, não é fácil não, viu? Não é fácil não. Não é fácil não, irmã Raquel, não é fácil não. Não, mães, tem circunstâncias da vida que não é fácil não. Aí fica aquela zombaria, aí todo mundo rindo, aí junto, irmãs, uma tribulação, imagina na vida de Ana. Aquela zombaria, eu tenho, você não tem, irmãs. A Bíblia diz que ela com amargura de almas, de alma. E ela entrou naquele templo, irmãs, fez um voto ao Senhor. Você está aqui, né? Ela fez um voto. Ela fez um voto. E Deus deu. E ela foi específica naquele voto. Senhor, quando você fizer um voto, seja específico. Eu estou frisando aqui. Por exemplo, ela falou assim, eu quero um filho varão. Quero um homem, um menino. Olha, mas que benção. Quero um menino. Um varãozinho. O Senhor me dando, Jesus. Jesus, né? Deus, porque Jesus é Deus. O Senhor me dando, Senhor, né? Que é a mesma coisa, né? O pai e o filho são a mesma coisa. O Senhor me dando, né? Mas eu tô aqui contextualizando. Porque a Bíblia diz que tudo que pedis em meu nome, crendo, recebereis. Então é no nome de Jesus que você vai falar. Aí ela falando assim, Senhor Deus, eu vou devolver o Senhor.
E ela cumpriu, irmãs, o voto. E sabe o que está arriscado acontecer com você? Quando você cumprir, for cumprindo aquele voto, Deus vai te abençoar mais ainda. Tem isso, irmã Raquel, tem. Por exemplo, você vai vender uma casa por X reais. Senhor, eu quero um comprador. Que seja um negócio bom para ambas as partes. Que eu saia com a minha parte, a pessoa saia também abençoado, abençoada, feliz pela casa que vai adquirir. Porque assim como essa casa foi uma bênção para mim, vai ser uma bênção para outra pessoa. E eu quero esse dinheiro à vista. Seja específica no seu pedido. Ou então uma empresa, e Deus vai mandar, viu? Comprador à vista. À vista. Ou a pessoa vai pagar no débito. Algo dessa natureza. Ou no Pix, né? Altas quantias, né? Também eu não sei o valor da casa, mas a pessoa vai ser o valor, mas à vista. Assim como Deus abençoou a Ana, ela sendo específica, depois deu mais 5 filhos para ela, tanto menino quanto meninas. Deus se agrada. Deus se agrada, irmã Raquel, Deus se agrada, Ele fica feliz, porque você foi fiel ao que você falou com Ele. Então não se espante de depois de você cumprir ou ir cumprindo o voto, Deus te abençoar mais ainda. Né? Por exemplo, você tá aí sem dinheiro, numa tristeza, sem emprego, tá naquela situação difícil, aí faz um voto ao Senhor. Senhor, todo mês eu vou dar uma cesta básica, Senhor, mas abre essa porta para mim, Senhor. Aí Deus abre a porta, tu vai lá e fica cumprindo aquele voto, fica ali cumprindo aquele voto. Sabe o que está arriscado acontecer, irmãs? Você ser promovido ou promovida lá naquele trabalho. Irmã Raquel, Deus vai vendo a tua fidelidade, olha, tá cumprindo. Deus vai lá e Ele tem o poder de te dar graça, favor, que o teu chefe, a tua chefe, vai gostar de você. Mas você também vai lá fazer a tua parte, né? Chega cedo, muito bem alinhado, alinhada. Não, senhor, sim, senhor, sim, senhora, né? Faz com zelo, com capricho. Tem essa parte também, mas fazer as coisas com zelo, com capricho, no máximo de perfeição, dando o seu melhor, né? Pensando assim, eu não estou fazendo para o meu patrão, eu estou fazendo para Deus, né? Você vai lá tomar conta da repartição, deixa tudo bem limpo. Se tem um jardinzinho, cuida do jardim, rega o jardim. Faz sempre a mais daquilo que lhe foi pedido, conferido. Tudo muito limpo, tudo muito cheiroso, tudo muito organizado. É o patrão, a patroa vai olhar, quem sabe, até promove. Daqui a pouco é encarregado, é o chefe da repartição, vai aumentar aí mais o teu salário, mas isso é o que? A graça de Deus. É o favor de Deus sobre a sua vida, né? Não ficar lá se juntando muito com o povo que não quer nada, que fica conversando fiado. Irmã Raquel, tem isso também. Tem isso, irmã Raquel, tem. Nós estamos sendo observados. E ali tá arriscado, irmãs, né? Você ser até promovido, mas isso é o quê? O favor de Deus, a graça de Deus. É todo um conjunto, mas o principal é a graça de Deus, o favor de Deus e você cumprindo o seu voto. O voto, irmãs, ele foi muito usado na Bíblia Sagrada. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 23, no verso 21, vai dizer: quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Olha só, irmãs, eu vou repetir. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Então, recebeu a graça, por exemplo, do trabalho que você tem, recebeu o primeiro pagamento, já cumpre ali o que você falou para Deus.
né? Cumpre ali o que você... Não pense que, não, Deus não levou em conta. Tá arriscado perder o emprego, irmãs. Eu falo isso por experiência própria. Eu já passei situações de votos, compromissos que eu disse que ia fazer. Eu já citei aqui o exemplo. O meu exemplo foi, na época que eu era discipulada pela matriarca, né? A mulher que cuidou de mim, que me discipulou, ela me alinhou ali, né? Mais o jejum, ela me ajudou muito, irmãs. A matriarca. E ali eu fiz um voto ao Senhor, que ela me deu uma dica, né? Eu tava passando por muita dificuldade financeira. E ela falou assim para mim, irmã Raquel, doa dinheiro para missões. Aí eu, para missões? Ela me mentoreou, irmãs, uma mulher assim que me mentoreou. E ela falou assim, dê dinheiro para missões. Eu, para missões, por quê? Ela falou assim, quando você doa dinheiro para missões, para construções de igrejas, para ajudar em levantar igrejas, né, em fazer igrejas, Deus abençoa muito mais. E ali, irmãs, eu não cumpri aquele voto. Deus botou um valor no meu coração e eu não cumpri. E depois, anos mais tarde, isso veio me prejudicar. Então, é sempre muito bom. Irmã Raquel, tu já fez votos? Sim, já fiz vários votos e cumpri. Então, é sempre muito bom você fazer o voto e você cumprir, como que está aqui na palavra do Senhor. E o voto, irmãs, o voto que você for fazer, esse voto, pensa muito bem no voto. Não faça voto pela emoção. Não faça votos no calor das emoções, na intempestuosidade emocional. Não, não. O voto, você vai sentar na sua sala, ou no seu quarto, ou na rede, na cadeira de balanço, eu não sei, ou aí na mesa da cozinha. Você vai pensar muito bem, vai pedir a Deus uma orientação. Qual é o voto que você vai fazer ao Senhor, né? Ou você quer reformar a sua casa, reformar a sua cozinha, e teu marido não tá querendo te dar o dinheiro para reformar a cozinha. Tem isso, Raquel? Tem homens, né? E às vezes tem condições. Tem homens que às vezes não ajuda porque realmente não tem, né, o recurso financeiro. O dinheiro é pouquinho que ele ganha. Tem tudo isso, irmãs. Mas tem varões que às vezes tem e não quer abençoar a esposa no sentido da reforma da cozinha, ou do quarto, ou da casa. Então, ali você pode silenciosamente fazer um voto ao Senhor. Então, você pode sentar com calma e colocar essa situação diante de Deus. Irmã Raquel, Você vai pensar, durante tanto tempo eu vou fazer isso. Ou então, Senhor, enquanto o Senhor me manter naquele emprego assim, a vida inteira, todos os meses eu vou dar uma cesta. E ali, irmãs, que Deus tocar no teu coração. Então não é bom fazer votos impensados. Teve alguns votos na Bíblia que foi impensado, como por exemplo de Jefté. Ele falou, primeiro que sair na porta aí, mães, não pode. Não pode. O primeiro que sair na porta eu vou sacrificar o Senhor. E quem saiu lá na porta? A filha dele, irmãs. Outro também que fez voto precipitado foi Saul. Não, amada igreja, nós não podemos agir de forma impensada, precipitada. Você senta, pensa, como eu citei aqui alguns exemplos, amém, amada igreja? Eu citei aqui alguns exemplos e reafirmo, alinhados com a vontade de Deus, viu? Alinhados com a vontade de Deus. Então,
Um outro voto também impensado, precipitado, foi Saul. O voto ali também de Saul com Jonatas, né? Lá dos trabalhadores, dos soldados. Falou, foi do mel, né? E ali acabou que Jonatas tinha comido lá o mel e estava todo mundo com fome. Irmãs, são exemplos de votos precipitados. Não se precipite com a sua boca. Eclesiastes vai falar, né? E teve alguns votos que deram muito certo, né? A Bíblia vai falar sobre a Ana, que eu até citei aqui, ela com amargura de alma foi lá. E, irmãs, era uma zombaria muito grande. E tem momentos na vida de um cristão, de uma pessoa, que às vezes a zombaria, a humilhação está muito grande. Só Deus sabe a sua necessidade. Teve uma pessoa que deixou um comentário aqui, irmãs, que a pessoa falou assim: poxa, eu tô com uma dívida de 9.000 para pagar. E eu vou receber meu pagamento, o pagamento vai ficar todo retido no banco. Irmãs, e outra coisa, ó. Você tá aqui esse tempo todo assistindo aqui, ó, ouvindo eu falar. 26 minutos. Quando eu falar alguma coisa no comentário com vocês, obedeçam, irmãs. Se vocês querem a solução, obedeça. Aí, irmãs, qualquer orientação, ó, a orientação que eu der ali, né? Siga aquilo dali. Aí a pessoa falou assim: poxa, eu tô com... Ou então, irmãs, você pode fazer também um voto com uma dívida, um pagamento de uma dívida. Tem isso, irmã, que eu tenho. Senhor, me ajuda, me dá uma estratégia. Mães, não há impossíveis para o Senhor, não. Lucas 1. Não, porque para Deus não há impossíveis. Lucas 1, 35 ou 37, irmãs. Para Deus não há impossíveis, não há impossível. Então, aí eu dei uma orientação, eu falei assim, olha só, irmã, eu acho que era uma irmã. Aí eu falei assim, vai no banco e renegocie, isso foi ontem, 1,37. 1,37. Irmã, vai lá no banco e renegocie. Irmãs, às vezes a situação, o problema, você tem que ir lá, não adianta ficar em casa. Vem cá, ó, eu tô devendo aí vocês, e aí, como é que a gente pode resolver isso aí? Tô devendo 9.000 e pouco, vamos fazer o seguinte, eu não tenho esses 9.000, faz umas parcelas aí de 1.000 que eu vou pagar, mas não bloqueie meu pagamento, senão eu não vou ter como pagar. Mas é impossível Deus não agir, não tocar lá no gerente, né? Ele vai colocar lá umas parcelas, mas... eu não sei, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas, irmãs, em nome de Jesus, ou uma dívida mais alta ainda, uma dívida muito difícil, né? Uma dívida muito difícil que realmente você está desempregado, desempregada. Aí você faz um voto ao Senhor. E outra coisa, irmãs, às vezes a pessoa está desempregada, passando uma prova, uma luta, uma humilhação. Parente humilhando irmãs. Imagina, a mesma coisa que Ana passou lá. Uma humilhação, uma zombaria. Irmãs e pessoas, elas humilham mesmo. Elas zombam mesmo, chacoteiam mesmo, irmãs. Às vezes até pai e mãe também fica muito atrás, às vezes até... Irmãs, aí você faz um voto ao Senhor. Você fala, Senhor, tenha misericórdia, irmãs, é cada humilhação, cada situação que a pessoa passa. Aí você lá, né? Vamos supor, hipoteticamente, que seja um varão. As pessoas, irmãs, não têm pena, né? Aí você faz o voto ao Senhor, pede ao Senhor, fala com Deus, Deus te abençoa. Você vai lá e cumpre o voto, né? E Deus vai te abençoar mais ainda. Algo assim impossível, que as portas não se abrem, mas Deus, ele tem esse poder, irmãs, porque eu falei aqui, Lucas 1,37, para Deus não há impossíveis. Então, Ana, ela foi lá, irmãs, diante daquela humilhação, ela foi lá e devolveu o menino.
Imagina! Ô, glória! Lamentando, foi lá, né? De mãozinha dada. Aproximadamente ali, acho que uns 2 aninhos, 3 aninhos que aquela criança tinha. E foi lá, devolveu ao Senhor. E foi a melhor coisa que ela fez, irmãs. Aí, para ela não ficar sem, né? Deus foi lá e abençoou arregaladamente a serva dele. Então, né? Um outro exemplo também, irmãs, de voto, tá em Gênesis 28:20. Onde Jacó ali, irmãs, ele vai fazer um voto, ele tá saindo, né, de Berseba para Harã. Eu quero ler aqui. Aí ele vai fazer um voto: Senhor, se o Senhor for comigo nessa jornada, se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, né? Se o Senhor me der sucesso aí nesse empreendimento, de tudo que o Senhor me der, eu vou tirar o dízimo. Olha aí, irmãs, olha aí. Não só ele, como também outros patriarcas que tiraram o dízimo. E como que Deus abençoou Jacó, hein? Ele saiu fugido da sua casa. Ele saiu da casa dele, irmãs, fugido, pobre, né? Usando aqui a expressão aqui com uma mão na frente, né? Oh, meu Deus, com as mãos vazias da sua casa. E o homem voltou riquíssimo, irmãs, ó. Voltou lá para poder resolver o assunto lá com o irmão dele, com cabras, com ovelhas, riquíssimo, irmãs. Levou lá um presente pro irmão. Houve ali aquela reconciliação, porque é assim também, irmãs. Para Deus nos tirar de um lugar, não pode ter pendência não, senão tá arriscado você voltar. Eu vou gravar um outro vídeo sobre isso, né? Quando nós saímos de um lugar, precisa estar alinhado à vontade de Deus e com todas as pendências resolvidas. Amém? Seja em qualquer instância, seja ambiente de igreja, seja ambiente familiar, seja ambiente de profissional. Um dia eu vou gravar um vídeo sobre isso. Então, Jacó, ele fez um voto ao Senhor e Deus, mães, olha, ele foi tão abençoado, Jacó, que Labão vai falar para ele, ó, Deus está me abençoando por tua causa. Minha vida não era assim, não. Aí Labão lá quis fazer algumas coisas com ele, né? Quis prejudicá-lo. E ali Deus deu uma estratégia lá das salpicadas, malhadas. E ali ele cortou as varas, colocava lá no bebedouro, elas iam beber aguinha. E lá olhava e dava um cria, né? Labão ali quis usar de uma certa esperteza. Depois Labão vai falar, ó, determina o teu salário, vai embora não. Porque eu tenho reconhecido que Deus tem me abençoado por sua causa. Então, irmãs, no Novo Testamento nós temos também uma palavra lá em Atos, porque nós vemos aqui, né, em Atos, que Atos capítulo 21, que Paulo, ele fez um voto. Tem isso também, viu, irmãs? Ó, Atos 21, 23. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão que todos que não é verdade que se diz a teu respeito, e que quando contrário andas também tu mesmo guardando a lei. Então, irmãs, nós vemos aqui um voto no Novo Testamento. Voto não é só no Antigo Testamento, não é no Novo Testamento e serve para nós hoje. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, nesse dia de hoje, eu estou cumprindo um voto no qual eu ainda não posso falar. Eu falei para o Senhor que durante 1 ano eu faria tal coisa e eu estou cumprindo. Então, amada igreja, esses votos são para serem feitos também na época da graça.
Nós temos exemplo aqui do apóstolo Paulo, que ele fez esse voto de raspar a cabeça. Ele raspou a cabeça. Aquilo era o quê? Um voto. Eu me lembro de um pastor, ele era lá da Lagoinha, parece que ele já está jubilado. É um pastor, o pai o pastor líder lá que era, né? O pai daquela menina que canta, né? Daquela moça, aquela jovem, aquela irmã que canta. Aquele senhor, aquele pastor, uma vez ele fez um voto de andar descalço durante um determinado tempo, um período, né? Então tem isso também, irmãs, existem vários tipos de voto. Tem isso, irmã Raquel, tem. E aquele pastor, eu esqueci o nome dele, não sei se é Márcio Valadão. Ah, irmãs, me ajuda aqui. Coloca aqui, por favor, né, o nome dele, eu esqueci. Eu tive lá naquela igreja umas 2 vezes que Deus me levou. E tô me lembrando aqui agora até desse testemunho, depois eu vou gravar esse testemunho aqui. Então, através da palavra profética, o poder da palavra profética, ele fez um voto de andar descalço durante um determinado tempo. E ele andou mesmo, irmãs, ia para aeroporto, andava pela igreja descalço. Aquilo ali é o quê? Um voto. Você pode fazer um voto também de não cortar o cabelo durante X tempos, né? Se bem que tem mulheres, tem irmãs que realmente não cortam o cabelo mesmo, né? Que é o véu. Mas algumas outras fazem alguns reparozinhos, corta, né? Como eu mesmo já cortei. Mas pode também se fazer um voto. Não, eu não corto, né? Eu não corto meu cabelo de espécie nenhuma. E ali a pessoa não vai cortar nem as pontinhas mesmo, né? Do cabelo. Isso também pode ser feito... pode ser utilizado também como voto. Então, irmãs, era isso que eu queria falar aqui para toda a amada igreja. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. 21, verso 9. Ah, tá. Isso aqui já é outra coisa que eu vou falar, que eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso aqui, sobre profecias. Então, se você quer fazer um voto, você tem aqui alguns exemplos, dei alguns esclarecimentos e o perigo de fazer um voto e de não cumpri-lo. Amém? Então, assim, inclusive, cultos de ação de graça. Senhor, sou agir nessa causa da justiça, eu vou dar um culto. E a pessoa não dá o culto, irmãs. Não, amada igreja, é bom cumprir o voto. Amém? Deus abençoe. Se você fez algum voto, está pensando, coloca aqui que eu quero ler seu comentário. A paz.